Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Preste atenção no que eu vou te dizer, e principalmente no início aqui, agora, nesse momento, porque muito poucas pessoas entendem o trabalhar e o agir de Deus. Quase ninguém. E, infelizmente, quando nós ouvimos a frase, Deus tem um propósito conosco, Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com você, é verdade. Mas a maior parte das pessoas não entende que o propósito, da revelação do propósito ao cumprimento do propósito, tem um processo. E é onde a maior parte fracassa. Por não entender o propósito. O processo. Aí é que está o problema. Quando nós estudamos a Bíblia, Jesus, ele nasceu, a Bíblia fala dele quando criança, depois não fala mais dele durante um bom período, e ele aparece novamente aos 30 anos, numa aparição de 3 anos. Dos 30 anos, 18, ele ficou em Nazaré, que foi um período de preparação. Diga comigo, período de preparação. Jesus não chegou operando milagres. Jesus não chegou operando milagres. Jesus não chegou operando milagres e ele não chegou com uma multidão de seguidores. Ele chegou e passou por um processo, que até recentemente, no encerramento de um jejum, nós ouvimos a bispa falar do processo da carpintaria. Teve o processo da carpintaria. Quando nós escutamos a história de José, que na sua grande maioria, quem conhece a história de José, que é uma história linda, uma história bíblica sensacional, todo mundo se encanta pela história de José. Mas nós sabemos que Deus deu um sonho a José, um sonho magnífico, um sonho extraordinário. Nesse sonho o Senhor mostrou que ele seria alguém muito grande, muito importante, só que o Senhor não falou o processo. O Senhor não disse o processo que ele passaria. E o processo é aquele que, eu não gosto de ficar citando mensagem, porque tem gente que ouviu, tem gente que não ouviu, mas o processo é da traição dos irmãos, os irmãos tentar matá-lo e jogá-lo num buraco, foi jogado num buraco, depois vendido como escravo pelos irmãos a comerciantes, a mercadores. Os mercadores venderam ele no Egito como escravo. Quando foi vendido como escravo, teve momentos bons,
mas daqui a pouco sofreu um outro baque, uma outra decepção, uma traição, uma injustiça e foi lançado no cárcere. Mas esse era um processo. Diga comigo, processo. Então, se Deus talvez tivesse dito assim, você será muito grande, mas você vai cair no buraco. Primeiro eu vou permitir que você seja jogado no buraco, depois você vai ser vendido como escravo, vão colocar corrente no seu pescoço, vão colocar corrente no seu tornozelo, você vai ser injustiçado e você vai para a prisão. Deus não falou isso. Mas o propósito de Deus era grande. Está entendendo ou não? E aí, e todas essas experiências, porque nós sabemos que nós precisamos, repita comigo, a palavra experiência. Todo mundo precisa de experiência. Experiência com Deus. Ninguém pode dizer que conhece Deus se não tem experiência com Deus. Você ouviu falar de Deus, mas só as tuas experiências realmente te revelam Deus e faz com que você realmente conheça Deus. Do contrário, se você ouviu falar. Mas conhecer é quando você tem experiências com Ele. Quando você anda com Ele, quando você passa por esses processos importantes que traz um crescimento e um fortalecimento muito grande para a tua fé. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Então, o processo de José trouxe, principalmente como ele foi vendido como escravo, ele começou a administrar os bens de um homem importante. Aquela era uma experiência importante que ele estava adquirindo. Depois, quando ele foi injustiçado e foi lançado no cárcere, ele também se tornou um administrador do cárcere, não só administrador do cárcere, mas ele teve experiências importantes com Deus, de revelações importantes com Deus naquele isolamento. Amém? Diga comigo, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Diga comigo, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se nós fixarmos os nossos olhos somente no que nós estamos vendo no momento, parou aí. Você não vai ter muito motivo, muita razão para acreditar em alguma coisa, porque talvez os seus olhos nesse momento só te mostram problemas. Como talvez, como citei aqui a história de José, talvez houve um momento que os olhos dele só mostravam a ele o fundo do poço. Depois, os olhos dele só mostravam a ele a injustiça, o aprisionamento, o cárcere. Eu vou esperar em quê? Mas aí está onde a pessoa se agarra, Deus tem um propósito comigo, Deus tem uma promessa comigo, e eu vou passar pelo processo, eu vou passar para chegar ao cumprimento do propósito dele na minha vida. Aí é que está. Porque no processo é onde a grande maioria fracassa. No processo é onde muitos se desviam do caminho, porque não entendem o processo. Agora eu vou dar um outro exemplo para você. Vai para Samuel, por favor. Samuel 16:1. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé é o pai de Davi. Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Deus manda o profeta ir lá, o sacerdote ir lá e ungir um dos filhos dele como rei, que Deus tinha escolhido um dos filhos dele. Aí o pai chama todo mundo, mas não chama ele. Por quê? Deve ser qualquer um, menos ele. Com certeza é qualquer um deles, menos ele. Então fica aí cuidando das ovelhas. Vai ser qualquer um aqui.
E aí, entra um, bonito, grande, né, alto, boa aparência. O profeta Samuel olha, até pensou, né, deve ser esse. O Senhor disse, não, não é esse. Entra o outro, boa aparência, grandão, porte de rei. O profeta falou, então é esse. O Senhor disse, não é esse. Passa o outro, não é. Passa o outro, não é. Passa o outro, não é. Passou todo mundo. Ele falou, esses são todos os filhos que você tem? Por quê? Ninguém pensou e imaginou que fosse ele. Que é uma outra coisa muito interessante para a gente aprender a confiar em Deus, né? Ainda que ninguém lembre de você. Ainda que ninguém acredite que seja você. Quando Deus te escolhe, não tem conversa. Está aí, ó. Olha que coisa linda. Nem o pai chamou. Nem o pai. Não vou nem chamar esse menino, porque os irmãos têm muito mais o perfil do que ele. Não adianta nem chamar, deixa ele lá no campo cuidando das ovelhas. E o pai enxergou como se não fosse ele. E tem uma frase muito interessante aí, que é um versículo que a gente usa, que o Senhor disse ao profeta, eu não vejo como vocês veem, eu não vejo como o homem vê, o homem atenta para a aparência, eu olho para o coração, o que eu escolhi não está aqui, manda chamar, e aí ficaram aguardando. Ainda tem o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas, Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, é este, unja-o, que era novinho. Grave bem, gente, por favor, não gosto que você assista o culto como se eu estivesse te contando uma história bíblica, tá? Preste atenção, que eu posso estar contando a tua história. A palavra, Davi já foi. A história dele já foi. Agora é a minha, a sua, é a nossa. O que Deus tinha para realizar com Davi, ele realizou. Uma história continua. O propósito continua. E é como sempre falamos, só muda os personagens, mas a história se repete. A palavra se renova a cada dia. Ungiu. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Diga comigo, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir daquele dia, olha que coisa linda, por isso, que é como nós falávamos segunda-feira, cuidado, nunca despreze uma unção. Nunca despreze uma unção. Porque, a partir daquele dia, de uma simples unção, ele foi ungido, e foi ungido para ser rei. Ele foi escolhido por Deus para ser rei, mas aqui nada mudou. Mas o Espírito de Deus entrou nele, agora começava o processo, começava a preparação. A partir dessa unção começaria o processo, começaria a preparação para as coisas grandes. Olha a palavra que eu estou dizendo, processo, diga comigo, processo, preparação, experiência, começaria aqui. E é isso que muita gente não entendeu, é isso, é por isso que muita gente fracassa no processo, desiste no processo, abandona o propósito, sai da direção no propósito, porque ele foi ungido. Que capítulo nós estamos?
Capítulo 16. Passa. Vamos para o capítulo 17. Nesta ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Espera aí, eu fui ungido, para quê? Eu fui ungido para ser rei, eu não fui ungido para ser rei? Como é que é? E eu continuo aqui da mesma forma? Nada mudou. Mudou no mundo espiritual. As coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. Primeiro as coisas se definem no mundo espiritual. Ele não foi ungido para ser rei e assentou o trono. Ele não foi ungido para ser rei e saiu governando. Começou o processo. Começou a preparação. Está entendendo o que eu quero dizer? Olha aqui, ó, ele foi ungido lá no capítulo 16, no capítulo 17, o pai dele usando ele como um servo. Meu filho, pega aqui, ó, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve-os também, estes 10 queijos, ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho. Diga comigo, Davi deixou o rebanho com outro pastor, organizado, disciplinado. Meu pai me mandou fazer isso, vou deixar aqui, fica na responsabilidade, cuida como eu cuido, né? E pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido, diga comigo, Davi deixou o que havia trazido com o responsável. Qual foi a missão? Foi: leve aos seus irmãos, né? Pegue esses grãos, pegue esse alimento que eu mandei, leve e entregue. Pelos suprimentos, e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, diga comigo, quando os israelitas viram o homem, termina a leitura, por favor. Fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará, diga comigo, grandes riquezas a quem o vencer. Também dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Eu gosto muito dessa referência bíblica. Gosto muito dela. Por quê? Porque, primeiro, nos revela que a unção, ou você acredita e toma posse nela, ou você despreza ela. Ou você recebe, você crê, você toma posse, e guarda aquilo com você, e acredita: o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida, o propósito que Deus tem comigo vai se cumprir, eu não vou pular as etapas, eu não vou pular o processo, porque ele foi ungido para ser rei e continuou como servo.
Repita isso comigo. Ele foi ungido para ser rei e continuou como servo. Porque ele continuou cuidando das ovelhas, ele foi em obediência ao que o pai determinou, levar os pães. Chegando lá, cumpriu com a sua missão. Chegando ao campo de batalha, como fazia 40 dias que o filisteu, que Golias estava desafiando um guerreiro, desafiando o exército inteiro, e ninguém aparecia, ninguém tinha coragem de enfrentar. O rei, para motivar algumas pessoas, o rei ofereceu riqueza, o rei ofereceu a mão da sua filha, a isenção de impostos da sua família, e nem com recompensa tiveram coragem para enfrentar. Nem sabendo que havia uma recompensa. E eu amo isso, sabe por quê? Porque Golias, ele representa, é a mesma coisa de você olhar hoje uma situação que é um gigante na sua vida. É um sentimento, é um problema, é algo que está dentro de você que é como um gigante, um verdadeiro gigante, que todo mundo olha e fala assim, meu Deus, como enfrentar isso, como derrotar esse problema, como vencer esse problema? E a oportunidade foi dada a todos, mas ninguém teve coragem. Ninguém teve coragem. Todo mundo estava com medo, o medo anula a fé. O medo deixar o exército inteiro inerte. Medo e fé não caminham juntos, um anula o outro. Como o medo foi maior, então todo mundo fugia, todo mundo se escondia. Mas, gente, haverá uma recompensa. Será enriquecido quem vencer. Não importa. É enfrentar e morrer, porque ninguém acreditou que poderia vencer. Mas Davi, você vê que quando a pessoa, ele acredita, primeiro a pessoa não pode desprezar os processos e as experiências, né? Nós pregamos sobre isso recentemente. Vamos dar sequência aqui. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Diga comigo, sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Olha aí, como ele viu. O irmão via ele como presunçoso e um coração mau, mas não é o que Deus viu nele, né? O irmão viu ele como presunçoso e um coração mau, mas não é como Deus o viu. Inclusive, lembrando que o Senhor disse, quando o Senhor rejeitou Saul como rei, o Senhor disse assim, já encontrei alguém melhor do que você. E esse alguém melhor do que você era esse aqui. Era esse garoto aqui. Então, às vezes, o homem olha, você é isso, você é aquilo outro. E o Senhor olha e enxerga algo completamente. Tem tudo que Deus agrada. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. Quer dizer, qual é a mesma coisa? O que vai receber? Quem vencer, o que vai acontecer? Quer dizer, você está com todo mundo com medo? Eu creio, eu quero. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul, diga comigo, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Diga, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Por isso que nós temos falado, se você prestou atenção nas palavras que eu usei no início,
Nós vamos ver isso aqui agora. Experiência é tudo. Experiência é tudo. Quando você vive uma fé, você tem as suas experiências com Deus. Não importa o que os outros pensam, o que os outros dizem, a opinião das pessoas. Você escutou? Diga comigo, você não tem condições. Quantas vezes você já ouviu isso e acreditou? Quantas vezes você já ouviu essa frase e acreditou? Que eu poderia pegar essa frase para quem estava aqui domingo e dizer, esta é uma intimidação. Que muitas pessoas permitem que entre. Elas permitem que entre e ali aquilo toma conta, ela se abate, perde as forças, perde a coragem, perde o sonho, né? Se esmurece. Você não tem condições. Você não pode. E tem gente que, se ele está falando, é porque realmente, ou você crê ou você não crê. Ou você tem uma convicção dentro de você, ou você não tem. Se você não é uma pessoa que vive, tem convicção, qualquer tipo de palavra dessa natureza, qualquer pessoa que o diabo use para falar, isso não tem jeito, isso não funciona assim, isso não vai acontecer, você não pode, você não tem condições, acabou, matou teu sonho. Você já abandonou o projeto. Porque você não tem experiência suficiente. Por isso que nós não podemos desprezar, como mensagem de segunda-feira, as pequenas coisas. Não podemos pular etapas na nossa vida. Porque olha o que ele vai responder. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um diga comigo, será como um deles. Espera aí. Olha a experiência que ele passou. Outro dia nós pregamos sobre isso, certamente quando ele enxergou. Golias tinha quase 3 metros de altura. Certo? Sim ou não? Um urso, porte grande, quando fica na posição de ataque, ele tem quase 3 metros de altura. Ele não enxergou nada mais, nada menos do que o urso diante dele. Se eu venci o urso de quase 3 metros, eu posso vencer esse gigante de quase 3 metros. Se Deus me deu a vitória contra o urso, vai me dar vitória contra esse gigante. Mas ele acreditou, passou pelas experiências. Passou pelo processo, um deles, né? Porque isso aqui é um processo. Porque, na verdade, essa batalha aqui de leão e urso nunca teve plateia. Só que era a preparação para essa grande batalha contra Golias, que mudaria a história dele. Que o mundo estava vendo, que o país estava vendo, melhor dizendo. Que 2 nações estavam vendo. E a partir do momento que ele vencesse Golias, ele sairia do anonimato. Ele ocuparia uma outra posição. Primeiro tinha recompensa. Ele já saía dali rico. Porque ele teve coragem para enfrentar e venceu. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando transmitir a você. E ainda volta aqui, não vão perder o raciocínio. Mesmo ele vencendo, ele não assentou o trono. E eu poderia resumir tudo isso, sabe quanto tempo depois ele foi assentar o trono? E começou parcialmente? 7 anos depois. 7 anos. Dessa conquista, dessa vitória, ele ganhou notoriedade?
Após esse desafio, ele enfrentou, ele ganhou notoriedade, ele se tornou um general, foi um general excepcional, depois foi perseguido pelo próprio rei, foi passando por processos e mais processos para depois se assentar ao trono. Nessa época existia uma divisão, Israel e Judá. Primeiro ele assumiu um reino, depois mais tarde o outro, e unificou um só. Passa. Diga comigo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, diga, me livrará das mãos deste filisteu. O mesmo Deus que me deu aquela vitória, o mesmo Deus que me deu aquele grande livramento, é o mesmo que vai me dar agora. E se ele não tivesse passado por isso, você acha que ele teria coragem de enfrentar? Sim ou não? Sim ou não? Se ele não tivesse passado, se ele não tivesse tido a fé, a coragem para poder enfrentar o leão e o urso para defender ovelhas, quando era só um servo, só um pastorzinho de ovelhas, será que ele teria coragem para poder enfrentar e defender, porque para ele aqui, ele estava defendendo a nação dele, o Deus dele, porque o Deus dele estava sendo afrontado. Porque pode prestar atenção que ele fala quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo. Amém, pessoal? Eu quero que você entre na profundidade da mensagem. Estou te contando de batalha de Davi e Golias, não. Estou transferindo um espírito para você. Só um espírito, que é a coisa mais importante. Se você não pegar o espírito, você não pegou nada, você só aprendeu história. Está cheio de pessoas na igreja que só escuta história e não muda nada na vida delas. História vai fazer curso de teologia, que você vai estudar história e mais nada, não vai colocar nada em prática. Vai estudar história bíblica, vai estudar que não, você vai adquirir informações. Uma informação é uma coisa, fé é outra. Se aquilo que nós ouvimos, aprendemos, aquilo não for transformado em atitudes, alimentar a nossa fé, não muda nada. É como disse, quando Deus revela o propósito, Ele coloca um sonho dentro de você, como colocou dentro de José, como ele foi ungido, como Davi foi ungido para ser rei. Ele não foi ungido ali? Foi ou não foi? Cadê o trono? Cadê? Por que não saiu dali sentado, andando numa carruagem real? Foi lá para o palácio? Continuou apacentando as ovelhas? E aí, quando o pai manda ele levar os alimentos lá, tinha um propósito nisso. Ele ainda era um servo. Quando ele chegou lá, chegou no momento de mais um dia de desafio do gigante. Ele ouviu aquilo, viu todo mundo fugir, todo mundo apavorado. Ele pensou, isso aqui está errado. Ninguém tem coragem. E quem esse gigante pensa que é? Eu tenho coragem de enfrentar ele. Tem um processo. Diga comigo, tem um processo. Você precisa entender isso, senão você vai viver parando. Cada luta, cada desafio que você enfrentar, você vai desistir, você vai fugir, você vai achar que a luta é grande demais. Você vai achar que Deus te abandonou. Quando José foi lançado num buraco, no fundo do poço não matou o sonho dele. Não era para ter matado? Sim ou não? Ele poderia ter pensado assim, mas que diacho de sonho é esse que eu tive? Devo ter sonhado de barriga cheia? Que sonhei com um monte de coisa e agora eu vou para o fundo do poço? Quando ele foi vendido como escravo, colocaram correntes no seu pescoço, no tornozelo, ali poderia ter morrido o sonho dele. Morrido a fé dele. É verdade ou não é?
quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi injustiçado e foi parar no cárcere, ali poderia ter morrido o sonho dele. Acabou. Acreditar em quê? A verdade é que muita gente acaba não dando condições de Deus cumprir o propósito na vida dele. Infelizmente é isso que acontece. Desistem, se revoltam, se amarguram, ao invés de confiar em Deus, dizer: Senhor, eu sei que eu estou no processo, eu sei que o Senhor está me preparando, porque existe uma preparação. Será que ele poderia sair, sentar no governo e reinar? Não tinha estrutura, não tinha maturidade. Esse garoto de 16 anos, será que ele podia sair, cuidava só de ovelhas, sentar no trono? Não, tinha que passar por um processo, tinha um treinamento, porque Golias era um gigante que ele enfrentaria, mas ele estaria enfrentando posteriormente nações. Gigantes como Golias, teria muitos outros que ele enfrentaria. Golias foi uma preparação. E mais uma coisa, você sabia que Davi, esse não foi o único gigante que ele derrotou? Você sabia ou não? Literalmente lutando foi esse, mas depois pessoas sob seu comando derrotaram os gigantes também. Você vê que a pessoa precisa passar pela experiência, porque todo mundo sabia que Davi tinha derrotado o gigante, então os seus soldados acreditavam que poderia vencer gigantes também. Quando você tem experiência, você pode falar de verdade, com peito cheio, de boca cheia, peitinho estufado, a pessoa que vive as experiências. É diferente da pessoa que fala assim: sabe que eu acho. Não, querido, eu não acho não, eu passei por eu enfrentei essa situação, eu passei pelo desafio, eu sei o que é sair do fundo do poço, eu sei aonde eu estava e de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era e aonde Deus me colocou. Eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu vivi. É diferente, esse tipo de pessoa não é intimidado. Quando se levanta alguém e fala besteira, você fala assim: guarda para você, porque você não sabe de nada, você não sabe o que eu passei. Quando eu falo de um Deus, eu não falo com Deus no base da Bíblia, eu falo com Deus com base naquilo que eu vivo com Ele, nas experiências que eu tenho com Ele, de onde Ele me tirou, o que Ele realizou na minha vida, as orações que Ele respondeu, os livramentos que Ele me deu. Só que nós precisamos passar pelas experiências, nós precisamos passar pelo processo. É isso que dá autoridade, é isso que te dá preparação, estrutura para estar à frente de coisas maiores. Nós precisamos disso. Deus não pode colocar uma pessoa numa posição elevada se Deus primeiro não prepará-la. E a preparação muitas vezes ela não é fácil. São desafios absurdos. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Diga comigo: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você não quer passar por grandes desafios, por grandes experiências, então não tenha grandes sonhos. Porque tem um processo. Às vezes não é fácil. Só quando você passa por ele, você fala: valeu a pena. Valeu a pena. Como valeu a pena? Passaria por tudo novamente, se preciso for, para chegar onde eu cheguei, para viver o que eu estou vivendo. É verdade ou não é? Puxa vida. Por isso nós não podemos desprezar, precisamos entender o processo, passar pelo processo, porque Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Vou repetir: Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Deus revela o propósito, mas não revela o processo. E aí, quando Israel saiu, quando os judeus saíram do Egito, o Senhor fez a promessa da terra prometida, mas o Senhor não disse o que eles passariam no deserto e o que eles teriam que enfrentar no deserto. Só que se eles
vencessem, aqueles que perseverassem, tinha uma terra maravilhosa preparada para eles do outro lado. Da terra do Egito, a terra prometida tem um deserto a atravessar. E um treinamento a ser feito. E a gente passa por esse treinamento. Ali são as maiores experiências com Deus. Ali nós conhecemos Deus de verdade. É por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque Deus pode ter colocado um sonho grande dentro de você, já disse que tem um propósito grande com você, só que tem um processo. E precisa estar preparado para passar pelo processo. Não pode perder a fé, não pode se desviar no processo. Davi foi ungido para ser rei, era para ter assentado. Aí a primeira coisa que tem que fazer é enfrentar o Golias. Mas fazia parte também. Porque após a vitória de Golias, todo mundo respeitaria ele. Porque ele era jovem. Só que o que ele jovem fez, ninguém fez, nenhum guerreiro fez. Por isso que foi... essa vitória deu condições a ele de se tornar um grande general. E respeitado. Porque quando você tem experiência, quando aparecem as obras, você tem respeito. É verdade ou não é? Sim ou não? Você pode prestar atenção que de vez em quando você pode falar uma coisa muito mais profunda do que alguém que ocupa uma posição. Talvez ele fale uma idiotice, todo mundo fala, o que você falou tem muito mais coerência, muito mais, só que você talvez ainda não ocupa uma posição. Você ainda não tem um peso. É assim ou não é? Porque quando você passa por processo, quando você chega a uma determinada posição, aí todo mundo te ouve. As pessoas te ouvem. Elas dão valor àquilo que você fala. Tem peso o que você fala. E o que eu quero deixar registrado a vocês. Jesus não nasceu, e nem como criança. E o primeiro período da aparição de Jesus, ele não chegou fazendo milagres. E ele não chegou com uma multidão de seguidores. Teve um processo aí no meio de preparação. José não se tornou governador do Egito do dia para a noite, não. Deus colocou um sonho dentro dele, o sonho era grande. Logo após o sonho, ele foi lançado pelos irmãos no fundo de um poço. O fundo do poço não matou seu sonho. Tirado do fundo do poço e vendido como escravo, porque a ideia era matá-lo, mas não puderam, porque Deus tinha um propósito com ele. Venderam ele como escravo. Foi vendido e levado para uma outra nação. Não morreu seu sonho. Foi injustiçado. Começou a trabalhar como administrador de um homem rico e importante. Aquilo foi experiência. Foi experiência. E uma experiência importante. Injustiçado e lançado no cárcere. A Bíblia diz que Deus estava com ele. Então Deus também estava naquilo. Se tornou administrador do cárcere. Experiência. Experiência. Deus deu a ele no cárcere revelações importantes. Experiência. Saiu do cárcere para governar. Processo, cumprimento do propósito. Aí sim, depois do processo, o cumprimento do propósito. Davi foi ungido para ser rei, não assentou o trono. Davi, após ser ungido para ser rei, enfrentar Golias. Como enfrentou Golias? Adquiriu fama.
ocupou uma posição importante, o respeito da nação, perseguição de Saul. Saul teve ele como um inimigo. Esse cara vai tomar meu lugar, vou matar ele antes. Foi não só ameaçado, foi procurado para ser morto. Processo. Mas o que eu quero mostrar a você é que ninguém pode impedir o cumprimento de um propósito de Deus. Com todas as lutas, com todas as batalhas, ninguém pode impedir o cumprimento do propósito de Deus. Do propósito ao cumprimento, a materialização, aí no meio, um processo. Está entendendo? Então, toda luta que você passar, não chame de luta, chame de processo. Toda perseguição e tribulação que você enfrentar, chame de processo. É o processo, é o treinamento. É o treinamento. É o treinamento. É o treinamento. E o único que pode impedir o cumprimento desse propósito é você. Deus não tem o propósito de impedir, porque se Ele colocou, se Ele deu a você e revelou um propósito, é porque Ele quer cumprir. Homem nenhum pode impedir, só você pode. De que forma? Saindo da direção. Saindo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito para levá-lo à terra prometida, era para colocá-los na terra prometida. Entraram? Entraram. Todos? Não. A minoria. Por quê? Muitos no processo, no trajeto, no treinamento, fracassaram. Deixaram de crer. Foram incrédulos. Amém? Por isso que plano é plano, propósito é propósito. Cumprimento só com as suas atitudes. Você faz parte, tem que passar pelo processo, tem que passar pelo treinamento. E mesmo quando assentar ao trono, vou dizer outra coisa importante a você. Quando você se assentar ao trono, quando Deus cumprir, de vez em quando volta lá no deserto e se lembra de onde Deus te tirou. Não se esqueça disso não. Você sabe que Deus, quando tirou Israel do Egito, porque o texto bíblico diz que os egípcios tornaram a vida dos israelitas, diga comigo, amarga. Olha a palavra, amarga. Tornar a vida deles amarga. Sabe o que Deus fez com eles? Os tirou de lá. Mas o Senhor adotou algo e fazia com que eles, de tempos em tempos, eles comessem um pão com ervas amargas. Para que, quando aquele pão trouxesse aquele amargor no seu paladar, ele se lembrasse daquela vida amarga, daquela dor, daquela aflição que eles passaram no Egito, e não se esquecesse jamais que Deus os tirou de lá. Você sabe que por um tempo eu fiz isso na igreja, né? Por um tempo eu fiz isso na igreja, eu servia um pão com ervas amargas, para que todos vocês, quando comessem esse pão e a boca amargasse, o paladar amargasse, você se lembrasse de onde você saiu, de onde Deus te tirou. De onde Deus te tirou. Porque é muito fácil se esquecer, né? A gente vence, a gente sai daquela luta, daqui a pouco a gente está vivendo como se, né? Chegamos aqui naturalmente. Sim, não, foi pelos meus próprios esforços. Não foi pelos seus próprios esforços. Foi Deus que te tirou de lá. E por isso que eu sempre digo, projeta aqui Deuteronômio para mim. Eu acho que todo mundo deve ler, meditar Deuteronômio 8, que diz assim,
E te lembrarás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, diga comigo, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender, diga comigo, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Pode prestar atenção no seguinte, as pessoas acham que a coisa mais importante na sua vida é o dinheiro. De vez em quando você vê que o dinheiro... Você pode estar com dinheiro, você está frustrado, está vazio, você pode estar com dinheiro, daqui a pouco não tem saúde, pode estar com dinheiro, daqui a pouco a família se dissolvendo, acaba, porque não é só disso. Nós precisamos da palavra do Senhor na nossa vida, é o que nos alimenta, é o que nos preenche, é o que nos sustenta. Diga comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Fale isso para você, não é de pão que você precisa não, você precisa da palavra do Senhor. Pão é consequência, viu? Pão é consequência. Você precisa da palavra do Senhor. A palavra do Senhor entrando. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Ô bispo, eu não ligo para dinheiro, então passa a ligar também. Viu? Dinheiro não traz felicidade. Todo mundo diz, né? Mas eu te garanto que a falta dele te traz uma tristeza absurda. Traz ou não traz? A falta dele te traz tristeza, te traz angústia, te traz vergonha, te traz humilhação. Então a gente precisa ser um pouco mais honestos conosco mesmo, né? Eu não ligo para o dinheiro, não, então fica sem ele que você vai ver. O que ele vai trazer? Ele não vai te trazer, ele não traz alegria, não traz felicidade, mas a falta dele vai te trazer muita tristeza, vai te trazer muita vergonha, vai trazer muita humilhação. Então, a gente precisa achar o equilíbrio das coisas. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Você vê como é que Deus cuidava, né? As vestes não envelheciam, os pés não inchavam. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o filho, assim te castiga o Senhor, o teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor, o teu Deus, te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vide, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante azeite e mel, terra em que comerás, diga comigo, pão sem escassez, diga aí, nada te faltará nela. Esse era o projeto de Deus. Veio o propósito, ali no deserto a humilhação, a luta, todo aquele processo difícil, mas o objetivo era esse. Mas Deus queria saber quem era fiel, quem era quem guardaria os mandamentos ou não. Porque fidelidade é igual casamento, né? É na prosperidade ou na necessidade. É na saúde ou na enfermidade, ou não. É assim ou não? É assim, pelo menos deve ser. Porque se a fidelidade é só na prosperidade, então não é fidelidade. E é isso que Deus busca de nós, esse tipo de relacionamento. A gente não quer alguém que esteja conosco só enquanto está tudo maravilhoso. Se eu tenho dinheiro, está comigo. Se eu não tenho, não está. Se eu tenho saúde, está comigo. Se eu não tenho, não tenho. Então não sirvo mais. Não é verdade? Sim ou não? Os votos do casamento é esse, nós fazemos um casamento com o Senhor. Quando, pois, tiveres, olha lá, olha que coisa linda, quando, pois, tiveres, diga comigo, comido, e fores farto, louvarás ao Senhor, o teu Deus, pela boa terra que te deu. Olha, quando você tiver comido, farto, abundante, próspero, louve ao teu Deus, agradeça a Ele. Porque guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno,
para que porventura, havendo tu comido, estando farto, havendo edificado boas casas, e habitando-as, e tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim, lê lá, toda aquela luta, toda aquela humilhação era para no teu fim fazer um bem. Eu tinha algo glorioso com você. Diga comigo, não digam, pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos, lê lá. Não, ninguém pode não, querido. Se Deus não abençoar, ninguém pode não. E quando bate no peito e coisa, perde. Pode prestar atenção, todo orgulhoso, todo soberbo perde. É meu, eu conquistei, eu como eu sou aqui, querido, pode prestar atenção, observe isso, todos perdem. Mas, diga comigo, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, mas diga comigo, mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos ou perecerão. Se vocês se esquecerem, lembre-se, aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida, se torna um Deus na tua vida. Tudo que tomar o lugar de Deus e o tempo de Deus, se tornou um Deus na tua vida. Nós precisamos entender isso. Mais uma vez, diga, da revelação do propósito ao cumprimento do propósito, tem um processo. Diga comigo, tem um treinamento. Passe pelo treinamento. Passe pelo treinamento. Porque é o treinamento que vai poder falar assim, você falar assim para... Gente, eu derrotei gigantes, você também vai derrotar. Eu venci gigante. Deus me deu a vitória contra Golias, vocês também podem vencer. Sabe por quê? Na terra que Deus havia prometido, não tinha só o gigante, não tinha só Golias, tinha uma multidão deles. E eles chegaram lá, gigante já fazia parte. É isso que nós precisamos entender. O processo é importante para o crescimento, para que Deus cumpra. Você vê que, como li aqui, teve o processo, o teste, teve o momento da humilhação, o momento da necessidade, o momento, mas para no teu fim, eu queria isto. Eu queria saber o que estava no seu coração. Quem guardaria, quem seria fiel ou não. Mas o fim é esse aqui, ó. E não se esqueça, grave isso, não se esqueça, mesmo depois de assentar o trono, não se esqueça. De vez em quando volta lá no deserto. De vez em quando põe um pãozinho com ervas amargas aí, e a hora que amargar teu paladar, você diga assim, foi de lá que Deus me tirou. Foi daquela vida amarga, daquela vida de humilhação, daquela vida gemendo, padecendo, humilhado, envergonhado, gemendo. Amém? Quem entendeu? Deus está treinando você para coisas grandes. Passe pelo treinamento, porque Deus tem coisas maiores para você. Às vezes a gente quer as coisas grandes, mas se não passar pelo treinamento, como é que a gente não tem como? Vamos fracassar. E é importante isso, a gente não pode desprezar. Você vê que quando Golias estava ali, certamente Davi só enxergou o urso.
Falou, do mesmo jeito que eu derrubei o urso, eu vou derrubar ele. Tal. E Deus honrou. Amém? Fique em pé, por favor. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.